Meus amados irmãos, quero mais uma vez cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, dizer que estou feliz, irmãos, de estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, irmãos, pela sua maravilhosa palavra. Nesta feita, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia em Filipenses, na carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4. Leremos do versículo 6 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O versículo 10 diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o que também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus amados irmãos, eu não sei se nós podemos ter algum livro, ou algum texto preferido na Bíblia. Eu não sei se nos é lícito termos alguma preferência em relação aos livros da Bíblia. Mas se for, irmão, certamente Filipenses é o meu livro preferido, é o livro que eu mais tenho assim afinidade. Amo o livro de Filipenses, até porque, irmãos, quando a gente pensa na circunstância, Paulo foi um dos personagens bíblicos que mais sofreu, que mais passou por tribulações, tanto que logo na sua salvação, no seu primeiro encontro com Cristo, o próprio Senhor Jesus disse para ele: eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Isso realmente se cumpriu na vida, no ministério de Paulo. E aqui, irmãos, Paulo está escrevendo isso de uma prisão. E ele vai falar de uma prisão sobre a questão da alegria do crente, a alegria cristã, e sobre a questão da paz de Deus. E eu queria, nesses alguns minutos, irmãos, nós meditarmos sobre um pouquinho esse trecho do livro de Filipenses, que é um trecho grandioso. É um dos trechos de todas as literaturas que existem, certamente é dos trechos mais nobres, mais consoladores de todas as literaturas existentes. É esse trecho de Filipenses capítulo 4. E eu queria, irmãos, tirar aqui um pensamento, porque surge uma questão, surge uma dúvida, Por que alguns cristãos parecem desfrutar dessa paz de Deus de uma forma tão plena, tão gloriosa, ao ponto de outros que professam a mesma fé, parece que sequer conhecem tal paz? Por que, irmãos, a fé de alguns parece levá-los a níveis tão altos de tranquilidade? Já outros, mesmo professando a mesma fé, parece sempre estar no lamaçal do desespero. O que faz, irmãos, essa diferença, então, de a fé de alguns levá-los a uma paz tão gloriosa, ao ponto de que outros que professam a mesma fé estarem tão longe dessa paz que Paulo diz nesse texto? Aqui no versículo 12, Paulo nos dá aqui no final do versículo 11, Paulo nos dá uma orientação extraordinária, porque ele diz assim, eu aprendi,
a viver contente em toda e qualquer situação. Há uma versão que diz assim, a NVI diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente. Preste atenção, Paulo diz que ele aprendeu. Portanto, irmãos, essa paz, ela não faz parte da sua personalidade. Não é porque ele tem um temperamento, né, mais tranquilo, um temperamento com mais paz. Não é isso. Ele fala assim, isso não nasceu comigo. Não é porque eu sou um cara durão, né? Eu tenho nervos de aço e eu consigo sorrir diante do sofrimento. Não. Paulo diz aqui, eu aprendi. Trata-se então de algo que ele adquiriu, não é verdade? Trata-se de um nível de maturidade que Paulo alcançou. Isso não significava, irmãos, que ele não sentisse medo, né? Diante do sofrimento, diante dos desafios. Mas ele tinha certeza de que a proteção que ele usufruía de Deus, ela era maior. Ele mesmo utiliza a expressão assim, a paz de Deus guardará. E essa expressão guardar significa cercar, construir muros, montar uma sentinela. Ou seja, eu aprendi que a paz de Deus, ela monta uma sentinela e ela guarda o meu coração. Então a grande questão é, irmãos, se Paulo não nasceu assim, se não fazia parte da personalidade de Paulo, porque às vezes a gente pode olhar para nós e falar, não, mas eu não tenho essa paz porque é da minha personalidade, é o meu jeito, eu sou mais explosivo, eu sou mais nervoso. Não, Paulo não nasceu com essa virtude, ele adquiriu, ele aprendeu. Então a questão é, como atingir tal nível? Como usufruir essa paz na vida prática? Como viver, irmão, cercado por essa certeza, cercado então por essa confiança? E Paulo, nesse texto, e é o meu foco nesta noite, aqui há várias mensagens, irmãos, há vários ensinos, mas eu queria tirar um pequeno ensino desse trecho, que Paulo nos apresenta 3 disciplinas que devem ser aplicadas na mente, nos lábios e no coração. 3 disciplinas que Paulo aplica na mente, nos lábios e no coração. E disso ele consegue usufruir a plena paz de Deus. Em relação à mente, a disciplina é pensar. Em relação aos lábios, a disciplina que Paulo fala é agradecer. E em relação ao coração, é o amar. A tarefa é amar. Portanto, não se trata, irmãos, de algo tipo... não vamos falar nessa noite de algo tipo 3 passos para alcançar a paz. Não, não é isso. Mas o que nós vamos falar é a disciplina, essas disciplinas que visam obedecer, que visam praticar a palavra de Deus. Então a primeira disciplina, irmãos, é a disciplina da mente. A mente do homem, irmãos, ela pode ser disciplinada por 3 visões diferentes. A visão psicológica, a visão grega ou a visão cristã. Na ótica psicológica, o caminho para aliviar a mente, para aliviar o estresse da mente, para aliviar a carga da mente, é você fugir de pensamentos ruins. Então, o método é o seguinte, para você ter paz, você precisa afastar todos os pensamentos negativos. É aquela famosa frase de caminhão, né? Tá estressado? Vá pescar. Esse é o conceito psicológico. Deixe as preocupações de lado e vá para a praia. Sente-se na areia e contemple o mar. É você fugir de coisas negativas. Essa é a ótica psicológica. A ótica grega, que os gregos diziam o seguinte, não, a salvação está justamente nos pensamentos, a salvação está nos conceitos, a salvação ela está nas ideias, ela vem do abstrato, a salvação está justamente no acúmulo desses conceitos, no acúmulo desses pensamentos. Então os gregos, eles viviam pensando, viviam refletindo, viviam filosofando, né? Ou seja, a educação salva, o acúmulo desses pensamentos é o que vai levar o homem a um nível superior. Ambos os conceitos, tanto o conceito psicológico quanto o conceito grego, eles levam em consideração o fato do homem dominar os seus pensamentos, como se o homem dominasse os seus pensamentos. Mas sabemos que isso não é possível, isso não é verdade. Por exemplo, se uma pessoa ela está sem conseguir dormir, por pensar demasiadamente, por pensar constantemente em suas dívidas,
Não basta você simplesmente se dirigir a este homem e dizer assim, afaste esses pensamentos de sua mente, né? Ou seja, o homem ele não controla os seus pensamentos. É mais forte do que ele, os pensamentos estão lá, a realidade está lá. Então, o conceito de Paulo não é nem um psicológico, ou seja, afaste-se dos pensamentos ruins, e nem é um conceito grego, que dizia o seguinte, a salvação está justamente nos pensamentos. Qual é, então, o conselho de Paulo aqui em Filipenses? Paulo ele usa um termo contábil, um termo da contabilidade que ele fala assim, avaliar, calcular, ou seja, o apóstolo está nos orientando a pensar seriamente e bastante sobre as questões fundamentais da Bíblia. A ordem é, quer ter paz? Pense biblicamente. O segredo da paz é pensar biblicamente. A nossa sociedade, irmãos, a sociedade ocidental, ela talvez seja a geração e a sociedade de todos os tempos que mais foge dos pensamentos negativos. Com isso, fugimos de realidades fundamentais da vida. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Por exemplo, quando você vai visitar uma pessoa que está doente terminal, né? A pessoa está ali moribunda, à beira da morte, nos é sempre pedido uma coisa: evitem falar ou evitem cantar hinos que falem sobre a morte. Não é verdade? A pessoa está ali moribunda. Não vamos falar sobre a morte, não. Vamos fugir dessa realidade. Como se o fato de não falarmos ou de não cantarmos sobre a morte fosse evitar que o doente morresse. Ou seja, a nossa sociedade busca viver sem respostas às questões realmente importantes. Estamos sempre fugindo, né? Mas Paulo nos manda que pensemos sobre essas coisas e pensemos seriamente, mas sempre pensando na perspectiva bíblica. O conselho bíblico é justamente o oposto de fugir. Não é fugir dos pensamentos, mas é justamente pensar. Lá em Romanos 8:18, Paulo fala assim, eu considero que os sofrimentos do presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada, ou a glória a se revelar. Quando Paulo usa a expressão eu considero, ele está dizendo o seguinte, eu penso seriamente sobre isso. A paz de Deus, irmãos, ela não será encontrada numa praia, malhando numa academia, fazendo compra nos shoppings, mas a paz de Deus ela será encontrada quando nós aprendermos a pensar biblicamente. O que é pensar biblicamente, irmãos? É pensar nas coisas do alto. Não é o pensamento em si que nos dará paz, mas é o Deus que está nas alturas. A minha paz, irmãos, ela está justamente em pensar nos conceitos fundamentais da Bíblia. Por exemplo, eu pensar na salvação, eu pensar no meu pecado, eu pensar que eu sou um miserável, que eu sou um pecador, eu pensar no sangue que foi derramado para me comprar, eu pensar na justificação, eu pensar na santificação, ou seja, como Jesus ele tem me santificado desde que ele me salvou. Ou seja, quando eu penso seriamente nas verdades que a Bíblia me apresenta, eu tenho paz. Não é simplesmente, irmãos, fugir dos pensamentos negativos. É como se fosse o seguinte, pensa os irmãos quando a Bíblia fala que o exército dos sírios, eles cercaram Samaria. Samaria estava cercada, e aí Eliseu, ele estava ali com seu servo Geazi, e Eliseu olhou e viu os inimigos, viu a presença dos inimigos. Mas, acima disso, ele viu em volta o exército de Deus. Então, pensar biblicamente é isso, não é fugir da realidade, sabe? Os problemas existem. Sim, eles são reais, eles nos fazem sofrer, sim. Mas, além disso, eu posso enxergar o cuidado de Deus. Eu posso confiar no cuidado de Deus. Isso é o que Paulo está dizendo, é pensar biblicamente. Entendeu? Paulo está dizendo o seguinte, se você é cristão e você não tem usufruído da paz ou tem pouca paz de Deus, é porque você não está pensando. Não está pensando no quê? Nas coisas do alto. Não basta simplesmente fugir de pensamentos negativos. O que Paulo está dizendo é, pense nas coisas de cima.
Portanto, irmãos, essa quarentena que estamos vivendo é uma grande oportunidade de nós, junto com as nossas famílias, nossos filhos, pensarmos mais nas coisas de cima, pensarmos mais nas coisas do alto, buscarmos mais essa paz, sabe? Tenho paz quando eu penso então nas coisas do alto, nas coisas maiores, nas coisas reais, nas coisas que estão por vir. Quando eu penso, irmãos, naquilo que há de ser revelado, isso eu tenho paz. Quando eu considero as coisas que hão de ser reveladas, eu tenho paz. A segunda disciplina que Paulo vai nos dizer aqui é a disciplina dos lábios, né? Coisa interessante isso, porque Paulo vai demonstrar o seguinte: a gratidão, ele vai dizer assim, ó, que em tudo, né? Não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Paulo vai mostrar o seguinte: a gratidão, ela é inimiga da ansiedade e vice-versa. A ansiedade é inimiga da gratidão. A lógica, irmãos, a lógica seria o seguinte: você ora, você pede, né? E depois que você for atendido, você volta e agradece. Mas não é o que está escrito aqui. Não é o que Paulo diz. O que está escrito aqui é o seguinte: é que a nossa oração, a nossa petição, a nossa súplica, ela deve ser, não anteceder, ela deve ser acompanhada da gratidão. Ela deve ser acompanhada da ação de graças. Ou seja, as minhas ações de graças, elas devem acompanhar as minhas petições. Portanto, o conselho é darmos graças mesmo antes de sermos atendidos. É o segredo da paz, é o segredo do contentamento, é o segredo da maturidade que Paulo alcançou. Paulo entendeu que a oração dele deveria ser acompanhada das ações de graças. Isso é extraordinário. Por que, irmãos, agradecer antecipadamente? Será hipocrisia? Não, é confiança, né? Pois quando nós confiamos, irmãos, absolutamente no poder e no amor de Deus, nós agradecemos pela resposta, independente de qual seja. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro e eu já agradeço pela resposta de Deus, independente da resposta que for. Se ela for sim, glória a Deus. Se ela for não, graças a Deus. E se ela for aguarde um pouco, que depois eu te darei isso, louvado seja o Senhor. Ou seja, quando eu confio em Deus, irmãos, eu oro e eu já agradeço pela resposta que Ele me dará, mesmo sem saber qual seja. Entende? Isso me traz paz, porque eu sei que quando eu oro, o Senhor está cuidando daquele meu pedido, o Senhor está cuidando das minhas necessidades e Ele me responderá. E a resposta dele, independente de qual for, irmãos, ela será perfeita, ela será a melhor, ela será a que eu devo ter. Então Paulo vai assim: eu devo disciplinar os meus lábios agradecendo, dando graças antecipadamente. Eu penso biblicamente, eu agradeço antecipadamente. E a última disciplina, irmãos, para nós encerrarmos esta noite, é a disciplina do coração. Amar corretamente. Não basta, irmãos, nós pensarmos nas coisas certas. É preciso amar as coisas certas. Sabe, lá na Grécia Antiga, tinha uns filósofos chamados de estoicos ou estoicos. E eles diziam o seguinte, que o sofrimento, nós sofremos porque nós amamos demasiadamente as coisas. Por exemplo, quando você ama alguma coisa demasiadamente e você perde aquilo, a vida rui, a vida entra em colapso. Portanto, diziam eles, o sofrimento está em amarmos as coisas que não podemos controlar. Por exemplo, você ama muito seu filho, mas de repente o seu filho sai de casa para estudar fora, sai de casa para se casar, ou morre, né? De repente morre. E aí, se você ama demasiadamente aquilo ou aquela pessoa, a sua vida simplesmente entra em colapso. Então, qual era o conselho dos estoicos? Não ame nada demasiadamente. Seja frio, né? Eles diziam que a virtude está justamente em você não amar nada, em você ser frio em relação a todas as coisas.
Que absurdo, né? Qual é a ordem, irmãos, cristã para essa questão? Amar a Deus. Amar a Deus. Mas aí alguém pode dizer, espera aí, quer dizer que eu devo amar a Deus e mais nada? Eu não posso amar pessoas, eu não posso amar as coisas? Não, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que nós devemos fazer aquilo que Agostinho chamou de reordenação dos afetos, ou seja, os nossos sentimentos eles devem estar numa ordem. Veja bem, a questão é a seguinte, quando amamos a Deus mais do que as demais coisas serão melhores amadas. Quando eu amo a Deus mais do que as demais coisas serão melhores amadas. Perceba, irmãos, nessa questão da disciplina do coração, para que eu tenha paz, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Perceba a frase que C.S. Lewis ele vai usar para expressar essa verdade, para expressar essa realidade. C.S. Lewis dizia assim, quando eu aprender a amar a Deus mais do que as coisas terrenas que me são mais preciosas, eu acabarei amando as coisas que me são mais preciosas mais do que agora. Mas, se eu me acostumo a amar as coisas que me são mais preciosas em detrimento de Deus, em vez de Deus, estarei me aproximando do ponto em que não estarei amando coisa nenhuma. Veja só, Lewis vai dizer o seguinte, quando as coisas primeiras, quando as coisas primárias, elas são postas em primeiro lugar, as coisas secundárias, elas não são suprimidas, mas são promovidas. Você entende isso? A paz que Deus coloca à nossa disposição depende dos nossos afetos estarem ordenados ou reordenados biblicamente. Na prática funciona assim, Se eu amar a minha esposa mais do que eu amo a Deus, eu não amarei corretamente nem a Deus e nem a minha esposa. Por quê? Porque eu colocarei nela um fardo que só Deus pode carregar. Eu colocarei nela uma posição que só Deus pode ter. Mas, se eu amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa, o meu amor por ambos será aumentado. Entende? Quando eu amo a Deus mais do que a minha esposa, esse amor que eu tenho pela minha esposa, ele não será diminuído, mas ele será aumentado, ele será acrescido, ele estará corretamente, ele estará adequadamente. Jesus, ele nos amou perfeitamente, porque primeiro, ele amou o Pai perfeitamente. É isso que Paulo está dizendo. Nós só conseguiremos usufruir a paz que Deus nos dá, irmãos, quando nós reordenarmos os nossos afetos, quando Deus estiver sendo amado em primeiro lugar. E aí, consequentemente, as demais coisas e as demais pessoas estarão no seu lugar correto e serão amadas corretamente, ou seja, serão amadas com amor maior do que de uma forma desordenada. Assim, irmãos, usufruiremos a paz de Deus, pensando biblicamente, agradecendo antecipadamente e amando ordenadamente. Eu quero concluir com o testemunho de um advogado americano chamado Spafford, Horatio Spafford, um advogado. Este homem, no incêndio que teve em Chicago em 1871, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus pertences, ele foi praticamente à falência. Inclusive esse incêndio de Chicago, em 1871, ele é descrito na história do avivamento da Rua Azusa. Ele faz parte daquele processo de Deus ali na Rua Azusa. 2 anos depois desse incêndio, o irmão Spafford era um crente, temente a Deus. Ele mandou a sua esposa e as suas 4 filhas para a Inglaterra. Colocou-as num navio e mandou-as rumo à Inglaterra. A história diz que no meio do mar, o navio em que elas estavam colidiu com outro navio e naufragou. Quando aquele navio estava afundando, a sua esposa, a irmã Ana, ela abraçou as suas 4 filhas e orou por elas. Infelizmente, as 4 garotinhas morreram
naquele naufrágio. A Ana, a sua esposa, ela foi resgatada inconsciente. Ela foi levada à Inglaterra. E quando ela chegou ali na Inglaterra, ela telegrafou, né, apenas 2 palavras para o seu esposo. As 2 palavras foram: salva, sozinha. Aquele homem, ele pega um navio e vai para a Inglaterra para encontrar então a sua esposa. E a história diz que quando ele estava no local do acidente, no local em que as suas filhas morreram, o comandante do navio avisou que ali foi o local em que o acidente ocorreu. E a história diz que naquele momento veio uma dor no coração dele, mas maior do que a dor. Veio uma graça. Ele foi visitado por Deus naquele lugar. E ele compôs um famoso hino que está no Inário Cantor Cristão, que diz assim: se paz, a mais doce, puderes gozar, ou me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E o refrão diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a paz que excede todo entendimento. Portanto, meu amado irmão, fica este conselho de Paulo para nós esta noite. Se está nos faltando paz, nós devemos passar a pensar biblicamente. Não adianta simplesmente tomarmos sedativos, tomarmos remédios, tomarmos calmantes para podermos fugir dos pensamentos negativos. Não adianta. Precisamos pensar biblicamente. Precisamos saber que há sim um exército que nos cerca, mas há um exército maior que nos guarda. Precisamos aprender a agradecer antecipadamente. Isso fala de confiança. Confiar no Senhor. Ore e confie na resposta, independente de qual seja. E precisamos reordenar os nossos afetos. Se quisermos ter paz, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos amar a Deus mais do que amamos todas as demais pessoas. Só assim os nossos afetos serão reordenados e podemos finalmente usufruir dessa gloriosa paz de Deus. Eu comecei dizendo por que algumas pessoas têm tanta paz, outras parece que não a têm. Eu quero desejar, irmãos, o meu objetivo nesta noite é que você possa alcançar este nível de contentamento, este nível de uma tranquilidade, de uma paz, de uma confiança plena, tendo a absoluta certeza de que Deus está cuidando de você. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, queremos te pedir, ó Pai eterno, que nos ensine. Queremos aprender como Paulo aprendeu, Senhor, a alcançarmos este nível, Senhor, de maturidade, de contentamento, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor tem nos guardado. Meu Deus, ajuda-nos a pensarmos biblicamente. Ajuda-nos, ó Deus, a pensarmos sobre o nosso pecado, a pensarmos sobre a nossa salvação, a pensarmos, ó Deus, sobre a glória que há de ser revelada, a pensarmos nas verdades fundamentais da vida, meu Deus, por uma perspectiva bíblica, Pai. Ajuda-nos, meu Deus, a agradecermos antecipadamente, não de forma mecânica, não de forma automática, de forma hipócrita, mas de forma sincera, de forma verdadeira, sabendo realmente que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, tem nos suprido, Senhor da glória, sabendo que o Senhor tem nos guardado, meu Deus, e ajuda-nos também a amarmos, ó Deus, adequadamente, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas, a amarmos ao Senhor, ó Deus, acima de todas as demais pessoas, ó Pai, pois somente assim, ó Deus, poderemos verdadeiramente amar as pessoas e amar as coisas de forma adequada. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa este meu irmão, ó Deus, que está ouvindo esta mensagem, que a paz gloriosa do Senhor possa inundar o seu coração, que a tua bendita paz, ó Cristo, possa encher essa alma, meu Deus, e ela possa descansar em Ti. Em nome de Jesus, o Teu Filho, ó Pai, nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.
Amém.